Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do Núcleo de Teologia CETAD, no Rio Pequeno, ok? Estamos agora partindo para a aula magna da matéria de escatologia, terminando já o ano letivo de 2024. Vamos então explorar essa importante matéria. Pegue sua apostila e vamos estudar a matéria de escatologia, ok? Aquele que já estudou, vamos relembrar todo esse conteúdo. Aquele que ainda não estudou, vamos explorar e conhecer melhor acerca desse importante assunto que trata acerca do fim dos tempos. Então vamos ver aí o que a Sagrada Escritura, o que é a teologia, como estudo sistemático, nos dizem a respeito daquilo que nos é revelado acerca do fim dos tempos, ok? Como é que a gente vai lidar, então, com esse conteúdo riquíssimo, importantíssimo, esse conteúdo tão profundo que nos é revelado aí através do livro sagrado, ok? Nosso material está estruturado da seguinte maneira, então pegue aí seu índice e vamos olhar quais são os tópicos, subtópicos que irão ser discutidos. Então, o primeiro são divididos em 4 lições, ok? Dividido em 4 lições, sendo a primeira, introdução, conceitos escatológicos. E aí vamos para a escatologia liberal, consistente, realizada, existencial e pessoal. Para a lição de número 2, doutrinas milenistas, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e dispensacionalismo. A lição número 3, doutrinas tribulacionistas, pré-tribulacionismo, doutrina da ressurreição, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, arrebatamento parcial, grande tribulação e o tribunal de Cristo. A lição de número 4, a morte, inferno, Hades, Guiena e Sheol, o milênio, e aí encerra a nossa matéria de escatologia. Vamos então partir para a análise desse importante conteúdo. Material presente em tela, nosso slide aí para ilustrar, né, para facilitar o desenvolvimento aí de nossas explicações. A introdução é um histórico com relação ao desenvolvimento dos temas. Óbvio que a gente sempre quer deixar claro que não é porque um tema figura em uma determinada época que ele tenha sido, que essa época tenha falado somente acerca dele. Mas isso significa que nessa época esta era a ênfase, esta era a maior preocupação, ok? Então é nesse sentido que aparece aí essas diferentes épocas históricas e esses temas que são elencados para cada uma dessas épocas, tá certo? Os temas que eram mais relevantes, que foram acerca dos quais foram produzidos mais conteúdos, sobre os quais importantes homens de Deus se debruçaram para estar analisando de uma forma mais aprofundada, tá? Então, recente no desenvolvimento da história do cristianismo, você tem a apologética, ok? Primeiramente, o grande impulso evangelístico, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, como diz o Senhor, estarei convosco até a consumação dos séculos, e nos revestiu de poder para estar, então, cumprindo esta grande ordenança. Mas no desenvolver de sua missão, surgirão os hereges, surgirão aqueles que vão se opor ao avanço da igreja, ao avanço da pregação do evangelho. Por isso a apologética, a defesa da fé. Os grandes concílios, os grandes debates, os grandes tratados de defesa, Atanásio, um grande apologista, Crisóstomo, um grande pregador, mas também um grande defensor da fé, Justino Marte, Orígenes, ok? Irineu, grandes defensores, grandes apologistas que trabalharam pela defesa da ortodoxia contra a heterodoxia, contra os hereges, contra os desvios da fé. Os pais da fé, a patrística, tá certo? Defenderam a igreja dos ataques dos hereges, ok? Então, a apologética ganha destaque nessa época inicial do cristianismo. Séculos 3 e 4, a teontologia terá destaque, o estudo doutrinário acerca de Deus, a estruturação doutrinária, ok? E a correção dos diferentes desvios que são propostos por esses heresiarcas, fundadores de importantes escolas, muitos deles gnósticos, ok?
os cristãos debateram principalmente sobre a natureza de Deus e seu governo. No século V, Hamartiologia, acerca da natureza humana, sua corrupção no pecado. Séculos V a VII, a Cristologia, debates acirrados sobre a pessoa e a exata natureza de Cristo, com os diferentes desvios, né, que alguns propõem. Os ebionistas, que recebiam Jesus apenas como profeta, mas não como Deus. Os arianos, que diziam que Jesus era apenas um ser criado e não a segunda pessoa da Trindade. Os sabelianos, que faziam a afirmação do monarquianismo modalista, tá? Na qual Jesus ele se transforma num ser ou no outro, mas na verdade não havendo três pessoas na Trindade, mas apenas uma que faz três papéis, tá? Os marcionistas, os nestorianos, então diferentes erros, os apolinaristas, diferentes erros aí de interpretação com relação à exata natureza de Cristo, que de fato é muito complexa, de fato tem que ser analisada de uma forma muito dedicada, cuidadosa, a partir dos referenciais bíblicos, mas muitos foram os que se perderam, fizeram afirmações incorretas em relação a isso e foram corrigidos, né? Foram devidamente corrigidos por aqueles que tinham extremo cuidado, né? Todo cuidado, toda uma atenção para com a correta afirmação de acordo com a Sagrada Escritura. Séculos 9 a 16, soteriologia, surge a grande reforma protestante, o parecer de muitos estudiosos. Então você terá Lutero, ok, que desencadeia, né, esse grande processo, e que é antecedido por grandes homens da pré-reforma, desde Pedro Valdo, Wycliffe, Tyndale, John Hus. Então grandes homens aí que também trabalharam intensamente pela afirmação correta da salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, chegando até Lutero, com os solas, né? Sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Então você tem aí Lutero, com a grande iniciativa da reforma, as 95 teses apregoadas na porta da Catedral de Wittenberg. Zwinglio e Calvino implementam aí a reforma, cada um a seu tempo, na Suíça, ok? Então você terá todo um desenvolvimento de reforma, de saída de dentro da Igreja Católica e de afirmação da salvação de acordo com a pessoa bendita, com a graça de Cristo Jesus, sem as obras, salvação unicamente pela graça. Então você terá uma ênfase muito grande sobre a soteriologia. E posteriormente outros proponentes que surgem analisando aquilo que foram construídos na época dos reformadores e corrigindo alguns equívocos, como por exemplo Jacobus Armínio, que corrige corretamente alguns equívocos cometidos dentro do calvinismo e a sua visão pré-determinista, sua visão fatalista, tá certo, da salvação. Você tem aí a grande área, então, da soteriologia. Na atualidade, a escatologia ganha grande ênfase, né? A escatologia não é que ela, em momento algum, houve fala acerca dela, discussão, produção de texto. Justino já falava de escatologia. Na carta de Barnabé já se falava acerca de escatologia. Irineu falou acerca de escatologia, mas em momento algum foi o seu principal tema, tá certo? Agostinho de Hipona fala também de uma forma muito interessante sobre a escatologia. Só que não foi o seu tema principal, não foi o seu tema central. A escatologia passa a ganhar grande relevância já na atualidade. Você terá aí 1700, 1800 e pouco, John Nelson Darby, Cyrus Scofield e posteriormente outros grandes nomes que surgirão e darão continuidade a essa investigação no que diz respeito à doutrina das últimas coisas, a escatologia. E na atualidade nós devemos encarar o estudo da escatologia com certos cuidados, porque muitas pessoas cometem o terrível equívoco de querer que a sua perspectiva interpretativa seja dogmatizada. O que existe hoje essa postura que é incorreta, essa postura que é incoerente, tá certo? De querer dogmatizar a sua perspectiva interpretativa. Existem amilenistas, pós-milenistas,
pré-milenistas, dentre os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, mid, pós-tribulacionistas, ok? O dispensacionalismo, o aliancismo, são perspectivas de interpretação, cada um buscando se esforçar e interpretar corretamente os textos, mas alguns entendendo que há uma prioridade sobre o alegorismo, outro entendendo que há a necessidade de uma leitura muito mais literal, outros entendem que muito daquilo, na verdade, é um referencial apenas simbólico ou espiritual. Então, você tem diferentes perspectivas que somente o desencadear dos fatos comprovarão, tá certo? A história vai mostrar quem de fato estava certo na sua afirmação, quem de fato estava certo na sua interpretação. Mas nós estamos aí, cada um, fazendo um grande esforço, tentando desvendar essas importantes informações e cumprindo o objetivo que Paulo nos apontou em Tessalonicenses, que essas coisas são para a vossa consolação. A escatologia é uma matéria de fé, a escatologia é uma matéria de esperança, a escatologia é uma matéria de consolação, para que nós nos consolemos em relação ao fato principal, que é o domínio de Deus sobre toda a história. Como Deus trará a solução, trará a resolução sobre tudo aquilo que está em aberto na história humana. Como Deus, de fato, controla a história e levará ela à conclusão pretendida por Ele, como Ele rege soberanamente a história humana. A escatologia nos diz isso, que Deus é soberano sobre a história, ok? Então nós temos aí na escatologia a matéria de consolação, é extraordinário. Vamos passar adiante. Materiais importantes que foram empregados aí na realização do estudo desta matéria, tá certo? O estudo dessa matéria importantíssima. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esses materiais. Materiais vão ser materiais de referência para que nós possamos estar nos conduzindo da melhor maneira e extraindo, tá certo? Esse conhecimento extraordinário. Só queria mostrar para vocês aqui, veja só, apostilas da FAESP, ok? Faculdade Evangélica de São Paulo, setor de núcleos, ou seja, teologia ministerial, as teologias que são ministradas aí nos núcleos espalhados pelos diferentes setores. Temos aqui, então, material da FAESP. Pela misericórdia de Deus, eu estou ministrando aulas na FAESP, aqui no setor 34 de Pinheiros, que é administrado aí a área teológica, administrada pelo pastor Delício, cujo pastor aqui do setor é o pastor Wilson Faraço, ok? Então tenho essa honra, esse privilégio de ministrar aulas, e em breve estaremos disponibilizando conteúdos de aula magna nas matérias FAESP, ok? Para que aquele que está estudando, já estudou, possa então estar revisando seu material, possa estar se aprimorando no conhecimento, tá certo? Então, em breve estaremos estruturando aulas magnas no material FAESP, ok? E materiais relevantes aí para a escatologia, por exemplo, esse aqui, ó, J. Dwig Pentecoste, Manual de Escatologia, extraordinário, tá certo? Fator Melquisedeque, também é algo relevante para estarmos associando ao conteúdo escatológico. Apocalipse, versículo por versículo, ok? De Severino Pedro da Silva, importante estudioso aí das Assembleias de Deus. Aqui, Severino Pedro da Silva, tá certo? Materiais importantíssimos. Perguntas difíceis de resolver, Elias Soares de Moraes. Perguntas escatológicas difíceis de resolver, tá certo? Um livro que consta em tela aí. Nós temos Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, Guia Profético para o Fim dos Tempos. Ainda Daniel, versículo por versículo. Severino Pedro da Silva também, tá certo? Manual de Escatologia, editora A Chamada, ok? Apocalipse, deixa eu ver, as coisas que brevemente devem acontecer, Stanley M. Orton. Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, de Stanley M. Orton. Aqui temos, fechando, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, tá certo? Tim LaHaye, da editora CPAD.
Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Então temos aí material de referência para o estudo da escatologia. A nossa apostila do curso, tá certo? A apostila do curso CETAD de escatologia, também a apostila do curso FAESP de escatologia, e assim nós temos importante material de referência para o estudo desse tema, o estudo da escatologia bíblica, tá certo? Então a gente vai aí caminhando, avançando e compartilhando aquilo que temos aprendido com relação a esse material. Ainda faltou o material que eu tenho em PDF do pastor Antônio Gilberto, extraordinário, material do ETAD, tá? Do professor Antônio Gilberto. Vamos a seguir, já passamos aí por introdução e material, né? Material bibliográfico, material de referência aí para o nosso estudo. Vamos seguir adiante. Esse material nos apresenta alguns textos. Dentre os textos, eles nos mostrará textos bíblicos escatológicos, tá? E alguns textos apócrifos que também corroboram com o conhecimento escatológico, tá? Então esse que é o grande importância aí desse material que foi apresentado, tá? Então você tem aqui de um lado esses dois quadros, né? De um lado você tem materiais apócrifos que contribuem com algum conhecimento escatológico para você entender como pensavam os autores daquele período, os autores daquela época. E em outro lugar, do outro lado, você tem material bíblico tratando acerca de escatologia, em Isaías, Ezequiel, em Daniel, tá certo? Em Jeremias. Então você tem aí importantes textos, Marcos, Mateus, ele prossegue elencando diferentes materiais com os quais a escatologia trabalha. Isso nos dá a noção de que escatologia não é sinônimo de apocalipse, tá? Então, apocalipse está contido dentro da escatologia. Então, a escatologia, ela é um grande grupo que agrega texto bíblico de diferentes lugares. Desde de texto bíblico veterotestamentário, daquilo que já foi indicado profeticamente, tá certo? Como o grande dia do Senhor, você vê essa terminologia presente em muitos profetas veterotestamentários, apontando para esse período escatológico, esse período para o futuro. No Novo Testamento, você terá o desenvolvimento de tudo isso ao longo dos evangelhos, cartas, chegando até Apocalipse. Atos dos Apóstolos também, você tem ali algumas indicações de parecer escatológico, e tudo isso é reunido para o estudo dessa importante matéria. Então, a escatologia ela vai trabalhar sobre essas diferentes bases textuais que estão espalhadas ao longo de muitos períodos aí da Sagrada Escritura, ok? Seguindo adiante, conceitos escatológicos, tá? Conceitos escatológicos. Somente uma definição do termo que ele nos apresenta aqui na página 4. O termo escatologia deriva-se de duas palavras gregas, eschatos, último, e logos, tratado. Traz o sentido daquilo que é por último, no lugar e no tempo. Então, escatologia significa doutrina das últimas coisas. Doutrina das últimas coisas. Okay? Então, o estudo da escatologia é o estudo acerca das últimas coisas. É interessante que a escatologia, durante muito tempo, ela foi meio que desprezada, tá certo? E encarada como uma matéria cujos interessados no seu estudo eram pessoas um tanto dadas a teorias da conspiração, pessoas meio xarope, né, meio loucas. Mas hoje a escatologia tem estado tão presente que ela extrapola o ambiente bíblico. Ela extrapola o ambiente evangélico, o ambiente religioso, falando de uma forma mais geral, e ela está presente, inclusive, no âmbito científico, no âmbito ecológico. Hoje você pode falar acerca de uma escatologia no sentido puramente científico, desprovida de base bíblica até, uma escatologia que está apenas sendo trabalhada a partir de uma perspectiva científica, ok? Quando é proposto diversas hipóteses para o fim de todas as coisas, o fim do nosso mundo, o fim da nossa
nosso sistema solar, o fim da nossa galáxia, tá? Então a astronomia diz que a galáxia de Andrômeda está cada vez mais se aproximando da nossa, e em algum momento da história, talvez 1 milhão de anos para frente, elas colidirão. Então, isso aqui está fadado ao fim. A ciência também diz que uma outra hipótese é o Sol, tá certo? Que é uma bola de fogo, tá certo? É uma estrela composta de hélio e que está queimando, tá certo? Há milhões de anos, bilhões de anos, conforme eles propõem, e que em determinado momento ela se tornará uma anã branca, e aí, passar disso, ela vai explodir, tá certo? Então você tem essa outra perspectiva. A perspectiva ecológica fala sobre a destruição das fontes não renováveis. Então, esse nosso estilo de vida muito mecanizado, muito industrializado, ele vai pôr um fim à existência humana. Aí é a escatologia dos seres humanos, né? Permanecendo talvez a Terra, mesmo que destruída, né? A camada de ozônio destruída e a Terra vai passar por outros processos de transformação, então, ok? Então, isso aí eu abordei somente para mostrar que a escatologia está muito presente. Além dela ser um tema muito centralizado no ambiente religioso, no ambiente cristão, no ambiente acadêmico religioso, ela extrapola seus limites. Ela extrapola aí, tá certo, essa área, e ela passa a ser de interesse também de outros âmbitos não religiosos, que também olham para o estudo acerca do fim de todas as coisas. A possibilidade, por exemplo, de um cometa colidir com a Terra